Eu já vou começar te dizendo uma verdade que quase ninguém tem coragem de falar. Você não perde homens porque é intensa demais. Você não perde homens porque se entrega, porque sente fundo ou porque ama de verdade. Você perde porque te ensinaram a pedir lugar. Quando, na real, você nasceu para ser colocada no trono. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu que faz tudo certo? Se doa, entende, espera. Mas mesmo assim ele nunca dá o passo que você espera. Você percebe que gosta mais, que se importa mais, que tá sempre tentando manter a conexão viva. Pois é, eu já estive exatamente aí. E hoje eu quero te mostrar como virar esse jogo. Sem implorar, sem cobrar, sem mudar quem você é. Só mudando como você se posiciona. Porque quando uma mulher entende isso, a escolha deixa de ser dele e passa a ser da dinâmica. Por muito tempo, eu acreditei que amor era esforço. Que quanto mais eu me explicasse, mais ele ia entender. Que quanto mais eu estivesse disponível, mais ele ia valorizar. E eu fazia tudo isso com o coração aberto. Mas o resultado era sempre o mesmo: silêncio, confusão e aquela sensação amarga de estar dando demais para quem entregava de menos. Eu me tornei a mulher boa demais. A que compreende, a que espera, a que aceita. Até o dia em que eu percebi algo que doeu, mas libertou. Homens não colocam no trono quem pede atenção. Eles colocam no trono quem ocupa espaço com presença. E não, isso não tem nada a ver com fazer joguinho. Não tem a ver com frieza. Tem a ver com psicologia. Porque o homem não se conecta quando sente que já te tem. Ele se envolve quando sente que pode te perder. Foi aí que minha jornada começou de verdade. Eu parei de tentar convencer. E comecei a me tornar inesquecível. Parei de explicar sentimentos. Parei de disputar atenção. Parei de provar valor. E, curiosamente, eles começaram a mudar. A puxar assunto. A demonstrar medo de perder. A investir. Não porque eu pedi, mas porque eu mudei a dinâmica. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Porque existe um ponto que quase nenhuma mulher percebe. O momento em que você para de correr atrás e começa a andar na sua própria direção. Quando isso acontece, algo silencioso muda. O clima muda. O olhar muda. A postura dele muda. E você não precisou pedir nada, mas ele começa a sentir. Por isso ele se aproxima. Eu lembro exatamente do dia em que entendi isso. Não foi com um término, foi com um silêncio. Eu esperei, observei e, pela primeira vez, não corri para preencher o vazio. E sabe o que aconteceu? Ele voltou, mais presente, mais atento, mais interessado. Ali eu entendi. O poder nunca esteve em falar mais, esteve em ser mais. Foi nesse momento que eu comecei a estudar a psicologia da atração de verdade. Não a que ensina truques, mas a que mexe na estrutura emocional da relação. Porque o homem não se apega ao que é previsível. Ele se envolve com o que desafia sem machucar. E quando você entende isso, você para de disputar amor. E passa a ser a referência. E se você sente que sempre acaba no mesmo lugar, se perguntando o que faltou, talvez não tenha faltado nada em você. Talvez só tenha sobrado demais. E é aqui que entra a virada que mudou tudo para mim. Da virada que me fez sair do papel de opção confortável, para me tornar a escolha óbvia. Eu percebi que não era sobre fazer mais, era sobre fazer diferente. Porque quando você entrega tudo logo de cara, o valor se dilui. Não por maldade, mas por dinâmica. E eu sei que isso pode doer ouvir, mas entender isso muda tudo. Por isso presta atenção agora. O homem respeita o que exige presença, não perseguição. Ele se apega ao que tem ritmo, não pressa. Ele escolhe quem faz ele sentir, não quem explica demais. Quando eu parei de competir com o celular, com o tempo dele, com a atenção dele, algo se reorganizou. Eu virei o lugar de descanso, não de cobrança. E é exatamente isso que coloca uma mulher no trono. Não é mandar, não é controlar, é influenciar sem esforço. E talvez você esteja pensando: tá, Amanda, mas como eu faço isso na prática? E foi por isso que eu organizei tudo o que aprendi em um método simples, direto, feito para mulheres que cansaram de ser fortes sozinhas. Um método que não te ensina a manipular,
te ensina a se posicionar. E se você quer entender como ativar esse efeito, sem se anular, sem se endurecer, sem se perder, tem algo importante que eu preciso te contar agora. Porque esse foi o ponto em que tudo começou a fazer sentido para mim. Eu entendi que o erro não estava em amar demais, estava em amar sem direção. Quando você muda a direção, o homem muda o comportamento. Simples assim. E não, você não precisa virar outra pessoa, mas precisa parar de agir como quem tem medo de perder. Por isso a energia muda. Foi exatamente isso que eu coloquei no meu livro digital, O Segredo das Mulheres Inesquecíveis. A psicologia da atração que faz um homem escolher você. Ali eu revelo o método que eu usei para sair do lugar de quase e ocupar o lugar de prioridade. Eu explico por que alguns homens sentem desejo, mas não se comprometem. Como ativar o medo real de perder, sem ameaça, sem joguinho. E o ajuste invisível que faz ele te enxergar como mulher rara. O link está na descrição e no comentário fixado. Depois você volta aqui para me contar o que mudou. Porque quando você entende esse jogo interno, você não precisa pedir mensagem, presença ou escolha. Ele oferece. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Talvez seja o momento de sair do esforço e entrar no posicionamento. Porque mulher que se coloca no trono não implora por atenção. Ela inspira decisão. E agora eu quero que você guarde isso com você. Ninguém luta para manter algo que sempre esteve disponível. Isso não é frieza, é valor percebido. Quando eu entendi isso, parei de me culpar. Parei de pensar que eu era demais. Parei de tentar me encaixar. Eu simplesmente mudei o eixo. E quando o eixo muda, mas a essência permanece. Por isso tudo ao redor se reorganiza. Eu vi homens que antes sumiam voltar com cuidado, com presença, com medo real de perder. Não porque eu cobrei, não porque eu pressionei, mas porque eu deixei de ser garantida e me tornei valiosa. E deixa eu te dizer algo com carinho agora. Se você sente que sempre ama mais, que sempre entrega mais, que sempre espera mais, não é porque você é fraca. É porque você ainda não foi ensinada a amar com poder. E amar com poder não é fechar o coração. É abrir, sem se ajoelhar. É estar disponível, sem estar à disposição. É exatamente isso que faz um homem te colocar no trono, mesmo sem perceber. Porque no fundo, ele sente. Sente que com você é diferente. Sente que precisa subir o nível. Sente que não pode brincar. E quando isso acontece, a escolha deixa de ser discutida. Ela acontece. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. E se você quiser ir mais fundo, o link do livro está na descrição e no comentário fixado. Lembra disso? A mulher inesquecível não corre atrás. Ela caminha. E o mundo se ajusta.